Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo, oriundo do nosso projeto Raízes, Projeto este que tem por ventura conduzir a igreja a um conhecimento maior acerca do reino de Deus. E hoje me foi incumbido de tratar acerca do capítulo de número 6 do livro do Dr. Guy Kinner, que tem por título O Espírito na Igreja. E no capítulo de número 6, o autor ele vai trazer uma abordagem, uma averiguação mais detalhada acerca dos dons espirituais. Então, ou seja, a nossa temática, o tema da nossa mensagem hoje estará voltada para os dons espirituais. Amém? Quando os discípulos não puderam expulsar o espírito maligno do jovem possesso, em Mateus 17:20, Jesus lhe respondeu que havia sido por causa da pequenez da vossa fé. Quero concluir aqui com a fala do irmão Dr. Carson, no seu livro A Manifestação do Espírito, onde ele vai dizer que os dons só cessarão no dia em que a incredulidade reinar e o despreparo espiritual fazer parte constante da vida do crente. Todavia, ainda nos dias de hoje, Deus derrama os seus dons como fonte inesgotável de sua graça. Deus, Ele não usará vaso com tampa, meus irmãos. Deus, Ele não usará vaso com a tampa da incredulidade. Deus, Ele não usará vaso com a tampa do despreparo espiritual. Se nós quisermos buscar os dons, se nós quisermos ter uma vida em comunhão com Cristo, para que Deus Ele possa nos conceber, e assim nós usarmos desses atributos, nós temos que buscá-lo, nós temos que nos renunciar, nós temos que orar, e pedir a Deus que Ele nos conceba essa graça. E o quinto dom que nós iremos analisar está voltado para o dom de operações de milagres, ou seja, demonstrações de poder. O termo milagre significa literalmente demonstrações de poder. São dádivas divinas concedidas aos crentes com o objetivo de manifestar a glória de Deus e o poder de Deus entre os homens. Então, essas dádivas, elas têm por objetivo, esses dons, é revelar a glória de Deus. Nós não temos que nos exaltar quando nós possuímos algum dom desse que Deus Ele nos concebeu. A toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. E o que nós observamos também com relação à demonstração de poder é a soberania de Deus nos milagres. Aquele que tem o dom de realizar milagres deve se lembrar de que os milagres eles se dão em resposta à ordem de Deus, ou oração de alguém que caminha com Deus, e não apenas conforme os nossos desejos. Aquele cujos desejos são atendidos são aqueles que têm prazer em Deus e anseiam por sua vontade acima de todas as coisas. Então há uma soberania de Deus nos milagres, Se nós queremos operar maravilhas no nome de Deus, nós temos que ter um coração voltado para Ele, nós temos que ansiar por Deus, ansiar por esses dons. Deus Ele é soberano e Ele usa os seus filhos em obediência para demonstrar o seu poder. Entretanto, temos apreciado milagres ainda nos dias de hoje. Vemos grandes homens de Deus impor as mãos sobre pessoas enfermas e elas ficarem curadas. O que dizer dos milagres que ainda hoje são registrados? Eu tive uma experiência sobrenatural com Deus na minha casa, acho que o pastor André já comentou acerca disso. Meu pai tem 69 anos, minha mãe tem 62 anos de idade. Meu pai ele tem hipertensão, ele tem problema de arritmia cardíaca, problema de ansiedade, e acometeu o Covid, acho que tem uns 2 meses mais ou menos. Ele acometeu o Covid. Minha mãe também, depois de uma semana, minha mãe também pegou esse vírus. Eu falei, Senhor, corri com eles para os hospitais, a gente foi primeiro no ponto-socorro, não tinha estrutura, depois a gente foi para um outro hospital, mas mediante a razão humana, e eu vendo todo aquele caos, aquela coisa, meus pais com sérios problemas de saúde, eu falei, meu Deus, e agora, o que será de mim? E eu falei, Senhor, eu vou colocar toda a minha fé em Ti neste momento. E aí eu comecei a orar, comecei a buscar ao Senhor, pedir para Ele, para entrar com a provisão de cura, para que Ele abençoasse meus pais, para que eles pudessem sair dessa, de maneira saudável. E por incrível que pareça, meus irmãos, meu pai, ele não ficou nem um dia no hospital. E a minha mãe, no dia seguinte, nós demos entrada no hospital,
O pulmão dela havia sido comprometido sim pelo Covid, mas ela deu entrada pela manhã. Eu voltei para casa à tarde, deixei ela lá no hospital. E eu comecei a orar, falei, Senhor, tem de misericórdia, Pai. Tira minha mãe daquele leito. Mas sempre entendendo que há uma soberania de Deus nos milagres. E minha mãe, ela deu entrada de manhã. E quando foi na parte da tarde, ela já estava de alta. Veja bem, meus irmãos. Então, como nós podemos negar essa contemporaneidade dos dons? Os sensacionistas, eles dizem que Deus, ele não opera mais milagres no nosso mundo contemporâneo. Mas é só quem experimenta, a Goiquinha vai dizer isso. É só quem experimenta, é só quem passa por isso, que vai saber o quão real Deus ele ainda age em nosso meio. E o sexto dom que nós iremos analisar é o dom de profecia. Aqueles que entendem a profecia em 1 Coríntios 12, 14, apenas como pregação, devem considerar irrelevante o uso do termo no Antigo Testamento, em Atos e no texto em questão propriamente dito. Então, os sensacionistas eles interpretam esse texto, o texto de Atos, o texto de 1 Coríntios, como a profecia como pregação. Mas se nós interpretarmos dessa forma, nós temos que desconsiderar irrelevante o termo no Antigo Testamento, porque Deus ele falava através das profecias, Deus ele se revelava através das profecias ao seu povo. Então, desde o início, Deus falou ao seu povo por meio de profecia e diretamente da pregação. A profecia, ela assumia diversas formas, como visões, sonhos, vozes audíveis e provavelmente, com mais frequência, palavra que o Espírito colocava no coração ou na boca de um profeta, diferenciando-se assim da pregação, pois a profecia, ela revelava os segredos do coração e era a revelação espontânea da parte de Deus. Entretanto, Paulo aqui ele se refere de modo específico às palavras de revelação, não concebendo margem para uma interpretação de cessação dos dons. Então Paulo ele é taxativo, a profecia que Paulo ele prescreve, ela está relacionada às revelações de Deus e não meramente à pregação humana. E quem já leu aqui, eu não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de ler a autobiografia de Spurgeon, ele vai relatar algo sobrenatural de Deus. No capítulo de número 5, ele vai dizer que estando ele ali na sua casa, no âmbito da sua família, como de costume, uma família londrina, então, aos finais de semana eles se reuniam, veio de encontro a Spurgeon com ainda 10 anos de idade, veio de encontro a ele um missionário. E esse missionário pegou Spurgeon no colo, mediante a todos que ali estavam, e profetizou na vida de Spurgeon. Ele vai falar isso no livro dele. Ele vai dizer que o missionário profetizou que ele seria um grande pregador, um grande ganhador de almas, e que não somente seria um ganhador de almas, mas que ele arrastaria as multidões com a pregação do Evangelho. E também, no relato vai dizer, que esse pregador vai dizer que ele tinha tanta convicção, da certeza, que a profecia ela estava vindo da parte de Deus, que ele ainda vinha Spurgeon, cantando, pregando e louvando numa famosa catedral de Londres, por nome de Holland Hill. E no livro de Spurgeon ele vai relatar isso, que aos 21 anos de idade, a profecia se cumpriu. Spurgeon, ele foi pregar nessa catedral, ele foi pregar, levar o amor de Deus, e assim a profecia se cumpriu. Então Spurgeon ele vai dizer que a profecia de Deus ela se cumpriu também na palavra deles. Então como podemos negar essa contemporaneidade da profecia? Deus ele ainda fala, Deus ele ainda usa os profetas para falar com o seu povo. O pastor Silas Daniel, o escritor da CPAD, ele vai falar acerca da profecia e escreve o seguinte: o dom de profecia escrito em 1 Coríntios não se refere à pregação e faz parte da contemporaneidade da igreja. Os verdadeiros profetas ainda hoje estão anunciando e denunciando, de alto e bom tom clamando, endireitai os caminhos, agem ainda hoje como na meteorologia, prevendo as tempestades, como também anunciando as boas novas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então Deus ele ainda continua concebendo esses dons de profecia. Deus ainda ele continua nos agraciando. Deus ele ainda usa os seus servos para falar do seu amor. E o oitavo dom que nós vamos falar aqui é o dom de línguas.
Mas o que é o dom de variedades de línguas, né? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hover, né, o dom de línguas é a habilidade de falar em uma língua que o próprio falante ele não entende para fins de louvor, oração e transmissão de uma mensagem divina. Então, meus irmãos, a finalidade dos dons de línguas é a adoração e o louvor a Deus, né, a transmissão de uma mensagem. Interessante que Greg Kinnear ele vai nos trazer algo muito importante com relação aos dons de língua. Greg Kinnear ele nos diz que esse dom ele pode ser exercido tanto no âmbito particular, ou seja, no âmbito individual, como nas orações devocionais, como fazia Paulo. O apóstolo orava em línguas com frequência em sua vida devocional particular. E se alguém falar em línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou mais, quando muito 3, ou por sua vez que haja intérpretes. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e a Deus. Então Paulo, o Equino, ele vai nos alertar que o dom de línguas ele pode ser usado em 2 âmbitos, tanto no âmbito particular quanto no âmbito público, que é a igreja, né? Ele vai dizer que Paulo ele exercia esse dom de línguas nas suas orações, nos seus devocionais, mas Paulo também vai dizer que este dom de língua, quando exercido na igreja, ele tem que haver a interpretação. Então, se os irmãos ou quem tem o dom de línguas quer usar desse atributo, né, Paulo vai nos alertar, se você quer, você pode usar esse dom de línguas tanto no seu âmbito particular, quanto no âmbito da igreja. Se falar no âmbito da igreja, tem que haver a interpretação de línguas. Quando a igreja se reúne, devemos nos certificar de que qualquer contribuição nossa, seja ela em forma dos dons naturais, cântico ou sermão, tenha um valor para aqueles que nos ouvem. Se o que apresentarmos tiver proveito apenas para nós mesmos, deve ser oferecido no âmbito particular, é o que nós acabamos de falar aqui. Orar em línguas é pessoal e voltado para Deus. Só o Senhor entende essa oração e, em geral, ela não é interpretada. Já o falar em línguas é uma mensagem para as pessoas que estão reunidas em oração e só tem a finalidade de se resultar numa interpretação. É o que nós falamos, né? Quando usada no âmbito particular, né, deve ser usada para o nosso louvor, para a nossa adoração. Mas quando no âmbito da igreja, né, Paulo ele vai nos dizer, olha, que haja interpretação, né, que haja para que toda a igreja ela venha a entender acerca do que está se falando. Segundo o teólogo Stanley Horton, né, alguns ensinam que por estarem alistados em último lugar, estes dons eles são de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes, e o dom de variedades de línguas é tão importante para a igreja quanto aos demais apresentados em 1 Coríntios, no capítulo 12. Então, alguns vão defender que por fato dos dons de línguas estarem colocados em último lugar ali nas Escrituras, eles têm menos importância para a igreja. E o teólogo Stanley Horton ele vai dizer que não, ele tem tanta importância quanto os outros dons prescritos nas Escrituras. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com estes dons e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecoste, todos os crentes reunidos nos cenáculos foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto foi para a igreja primitiva. Então, os dons de línguas, eles são tão importantes para a igreja quanto foi para a igreja primitiva. Então, não há suma importância para a igreja primitiva e para nós hoje nós devemos considerar irrelevante. Não, Paulo ele nos ensina que ele foi tão importante para eles quanto para nós também, como igreja contemporânea. E o 9º dom que nós iremos apresentar está relacionado ao dom de interpretação de línguas, né, o dom de interpretar. Thomas Hover ensina que a interpretação de línguas é a habilidade de interpretar no nosso próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas, né? Então ele vai trazer aqui algo muito importante, ele vai dizer que há uma diferença entre a interpretação de línguas e a profecia. Embora haja semelhanças, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada.
Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Estevam Ângelo, né, de Souza, um escritor da CPAD, ele definiu bem essa questão. Ele vai dizer que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de um outro dom. Então, o dom de língua, ele necessita da interpretação de línguas. Já a profecia não. A profecia, ela é a mensagem direta da parte de Deus para os seus filhos. Então, na igreja de Coríntios, né, algumas implicações, na igreja de Coríntios haviam certas desordens no culto com relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo ele os advertiu dizendo: e se alguém falar em língua estranha, faça isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Então, há necessidade da interpretação de texto quando no âmbito da igreja. Paulo nos adverte aqui. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. É o que o Guequini ele vai nos alertar. Nós podemos sim falar em línguas, tanto no âmbito público, na igreja, ou no ambiente privado, nas nossas orações, no nosso quarto, nos nossos devocionais. Então nós podemos fazer o uso dos dons de línguas nesses 2 âmbitos aos quais Deus ele nos concebe. Paulo ele nos adverte novamente acerca da necessidade do dom de interpretação quando proferidas as línguas inteligíveis no contexto do templo, né? Como ele disse, se não houver intérprete, né, ele aconselha-nos a ficar calado, né, ou falando consigo mesmo, foi como eu acabei de dizer. Eu gostaria de concluir esse estudo com uma célebre frase do Dr. Carson, né? Ele vai dizer no artigo, né, que ele publicou, eu acho que, se não me engano, tem um artigo por nome de Soberania dos Dons. Ele vai colocar algo muito importante lá. Ele vai dizer o seguinte: que os dons de cura, eles só cessarão no dia em que a incredulidade reinar e o despreparo espiritual fazer parte da vida constante do crente. Todavia, ainda nos dias de hoje, Deus derrama os seus dons como fonte inesgotável da graça de Deus para nós. Então, meus irmãos, os dons, eles estão sim disponíveis para a igreja de hoje, né? Basta nós nos colocarmos na posição, basta nós querermos buscar esses dons para que a igreja de Cristo, ela seja edificada. Vale salientar também que os dons, eles têm proveito, né, para a edificação da igreja e a propagação do evangelho. Não podemos cair no ostracismo. Tem muita gente usando aí os dons espirituais para tirar proveito para si mesmo. Mas o que a Bíblia nos ensina é que toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Jesus Cristo. E assim eu encerro o meu estudo. Louvado seja Deus.